Bem-vindo ao primeiro ensaio geral de 2025. Com o ano novo, novas sugestões culturais, escolhemos algumas que vão marcar os próximos 365 dias, desde Braga, capital portuguesa da cultura, à programação de Serralves e do Mate, em Lisboa, passando pelas comemorações do 5º centenário de Camões e o novo disco de Manuel Fúria. Temos um pouco de tudo para si nos próximos minutos. Depois de Aveiro e antes de Ponta Delgada, em 2026, Braga é este ano a capital portuguesa da cultura. A cidade prepara-se para uma programação intensa, com nomes nacionais e internacionais. Luís Fernandes, diretor de programação, antecipa ao ensaio geral alguns dos artistas e companhias cujo trabalho vai poder ver em Braga este ano. Teremos figuras incontornáveis como Maria João Pires, Tiago Rodrigues, Marco Martins, também companhias, as grandes companhias nacionais, como a Companhia Nacional de Bailado, a Ópera do Teatro Nacional de São Carlos, o Teatro Nacional de Dona Maria, que cá terminará em Braga a sua Odisseia Nacional. Teremos também, obviamente, projetos mais emergentes, distribuídos ao longo do ano e em diversos programas, sejam eles de música, de artes performativas, da mediação. E também, obviamente, herdamos, de certa forma, uma dimensão europeia que constava da candidatura à Capital Europeia da Cultura. Nesse sentido, teremos cá artistas de renome, por exemplo, a norte-americana Kim Gordon, que já em janeiro estará para apresentar em Braga a sua primeira exposição em Portugal. Ela que vem da área da música, mas que também manteve uma ligação às artes visuais muito forte desde o início da sua carreira. A abertura oficial será a 25 de janeiro, com um programa que é ainda segredo, mas há projetos que já começaram e que terão continuidade neste ano da capital da cultura em Braga. É o caso de uma iniciativa ligada à arquitetura. O ano de 25 é o ano em que celebramos este momento, mas muitos destes projetos já começaram e esta leitura do território permite também trabalhar áreas menos representadas. Lembro-me, por exemplo, a questão da arquitetura, na qual teremos uma série de projetos que abordarão, por exemplo, a tal questão dos centros comerciais de primeira geração, que são centros comerciais que ficaram abandonados, ou quase abandonados, diria, e que é possível abordá-los do ponto de vista da sua utilização, através de dinamização de programas artísticos, de pensamento, mas também um projeto muito interessante que cá teremos, recupera os clássicos quiosques de rua para finalidades expositivas, criando a partir de uma série de residências artísticas com artistas visuais portugueses, recriarão uma exposição em espaço público policêntrica, digamos. Por Braga vão também passar a fadista Marisa ou a dupla Meg Stewart e Francisco Camacho. São muitas as áreas de programação que Braga 25 quer dar corpo. Luís Fernandes explica que também beberam do legado e da experiência transmitidos por Aveiro 2024. Mantivemos um diálogo com Aveiro e até mantivemos projetos conjuntos na sua gênese, mas acima de tudo beneficiamos desse tempo de preparação que nos parece fundamental. E por outro lado, aquilo que foi a nossa decisão em termos de construção do programa da Capital Portuguesa da Cultura partiu muito de uma leitura sobre os projetos que nós tínhamos, ou parte deles, que tínhamos submetido à Capital Europeia da Cultura. Portanto, havia já uma forma definida e forma essa pouco dependente também de experiências alheias, neste caso. Em todo o caso, penso que o que temos mais a aprender tem precisamente a ver com as questões práticas de implementação e de envolvimento dos públicos. Aí sim, a experiência de Aveiro também é relevante para nós. Braga 25, capital portuguesa da cultura, é um projeto cultural que contará com a participação de 200 voluntários.
Com uma programação que alia artistas portugueses e nomes internacionais, o MAT, em Lisboa, vai oferecer ao público, ao longo do ano, várias exposições. Uma delas marcará a estreia em Portugal da primeira individual de Jeff Wall, nome relevante das artes visuais a nível internacional, explica o curador Sérgio Má. Reúne cerca de 60 obras, o que significa que é uma das maiores exposições feitas pelo Jeff Wall até à data, e é uma exposição que percorre grande parte do seu trabalho desde o final da década de 70 até o ano passado, portanto há obras produzidas no ano passado. O Jeff Wall é certamente um dos artistas mais importantes das últimas décadas, uma referência para várias gerações, é certamente o artista que colocou a fotografia num plano de paridade com qualquer outra disciplina artística, e eu acho que é um trabalho muito importante porque há uma enorme ligação a genealogias importantes da história da arte. As pessoas vão perceber, olha, isto é uma relação com a pintura, com o Manet, mas ao mesmo tempo é uma obra de grande atualidade, que chama a atenção sobre a importância da imagem como uma forma de escrutinar as realidades em que vivemos. A exposição de Jeff Wall abre em abril e vai ocupar toda a galeria do MAT, mas haverá também destaque para nomes nacionais. Pedro Casqueiro e Rui Moreira serão dois dos artistas portugueses em destaque, indica João Pinheiranda, o diretor artístico do MAT. Há dois que merecem destaque, não só pela qualidade, mas principalmente, porque aqui não se trata de serem mais qualificados ou não que os outros, mas pelo volume e pelo espaço que ocupam, porque são visões retrospectivas, que é o Rui Moreira, um artista que, apesar de ter só 50 anos, que é pouco para um artista, já tem um corpo de obra tão vasto que merece ser mostrado em conjunto, e a exposição tem um título, o título é Transe, e é qualquer coisa que tem a ver com a intensidade que ele coloca nos seus próprios trabalhos. Trabalhos realizados de uma maneira muito meticulosa, muito cuidada, quase como se fosse um miniaturista a fazer obras gigantes. Há desenhos que têm 3 metros e tal de largura, e que são feitos a caneta, e portanto são feitos quase como se fossem iluminuras gigantes. Depois, a outra retrospectiva é a de Pedro Casqueiro, que é um artista revelado nos anos 80, com uma energia imensa. Haverá um núcleo forte do início do trabalho dele e demonstrará, no fundo, ele é uma espécie de imagem da explosão do regresso à pintura dos anos 80, que foi protagonizada por ele, pela Ana Vidigal, pelo Pedro Cabrita, pelo Pedro Calapés, etc., mas ele é mais novo, um bocadinho mais novo que estes nomes que eu disse, e a transição dele depois para os anos 90 e para a atualidade é muito interessante, porque ele passa dessa violência inicial, excesso inicial, para uma espécie de depuração, falsa depuração atual, porque é tão complexa como a outra. O MAT vai ainda receber exposições das portuguesas Ana León e Margarida Correia e da luso-descendente Isabel Ferreira. Em junho vai dar a conhecer o trabalho da artista suíça Miriam Kahn. É uma artista muitíssimo interessante, polémica e que tem uma visão do mundo muito, digamos, veio-me um termo em inglês, mas diremos dura, que o enfrenta sem fechar os olhos, que nos obriga às vezes a fechar os olhos. É uma artista também muito com os pés na atualidade, digamos assim, sim, que se está a discutir. Da guerra e das violências e dos massacres, e que trata também da condição feminina e de uma posição muito frontal perante o machismo e todas as violências feitas às mulheres. Exposições que poderá ver no MAT em Lisboa. No Porto, Serralves vai criar um centro de educação para o futuro, um projeto cujo edifício é da autoria do arquiteto Eduardo Souto Moura, mas no museu, em 2025, há mais para descobrir. No programa conto com exposições de Filipa César ou uma com a coleção de imagens de arte sacra do ator Luís Miguel Sintra. O jornalista Jaime Dantas traz-lhe mais pormenores do que poderá ver em Serralves ao longo do ano. Porque a equipa vencedora não se mexe, a programação de Serralves no novo ano segue a mesma linha de
de 2024, mas há novidades. Em junho chega ao museu uma exposição do italiano Maurizio Cattelan, onde se inclui Camidian, a famosa banana colada a uma parede, que foi vendida recentemente por quase 6 milhões de euros. Uma produção que o diretor Philippe Verne classifica como uma das mais importantes dos últimos anos. Vamos ter, e estou mesmo a falar a sério, um dos trabalhos mais importantes dos últimos anos. Algo incrível na obra do Maurizio é este momento em que a comunicação se transforma em arte. Esta peça é a materialização disso mesmo. Já no Parque a Natureza é, como de costume, o tema central, mas nesta temporada a literacia sobre o solo vai estar em destaque numa série de iniciativas que culminarão num festival sobre o tema, revelou a responsável Helena Freitas. Nós vamos aproveitar, a nova estufa e as novas estufas para desenvolvermos um programa novo de literacia de solo. Já estamos integrados num projeto europeu, no Horizonte Europa, que tem uma dimensão ciência, e vamos promover vamos ter encerrados um festival dedicado à literacia do solo, e portanto é de facto uma área que vamos dar destaque este ano e que eu mobilizo todos para este tema, porque realmente uma colher de solo tem mais vida, tem mais biodiversidade do que toda a humanidade no conjunto. António Preto, diretor da Casa do Cinema Manuel de Oliveira, apontou foco para o Pequeno Teatro do Mundo, uma exposição que vai dar a conhecer a partir de novembro Luís Miguel Sintra na sua faceta de colecionador, até agora desconhecida. É uma coleção muito heterogénea, constituída por arte sacra do século XVII e XVIII, das mais diversas e variadas proveniências, mas também por toda uma série de figuras que vão do figurado popular até, bonecos de plástico encontrados em lojas dos chineses, que ele coloca em diálogo, e portanto são verdadeiras encenações, e que iremos reencenar em colaboração com Luís Miguel Sintra, numa espécie de grande presépio ou cascata de São João, aqui na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, precisamente para pensar no diálogo possível entre cinema, teatro e exposição, que são 3 formas de dar a ver, e portanto vamos procurar fazê-lo a partir da coleção de bonecos, assim lhe chama, do Luís Miguel Sintra. Um ano cheio de novidades que não pode perder. Motivos para, ao longo do ano, visitar Serralves. $500 anos depois, Portugal continua a celebrar a poesia de Camões e este ano há um programa que se estende até 2026 e que pretende tornar o autor de Os Lusíadas mais próximo de todos. A Comissão Executiva para as comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões é liderada pelo académico José Augusto Cardoso Bernardes, que, ao ensaio geral, explica que é pela escola que querem começar. Os portugueses encontram-se com Camões na escola. Toda a gente sabe quem é Inês de Castro, toda a gente sabe quem é o Adamastor, a Ilha dos Amores, e toda a gente sabe reproduzir de cor versos como Amor é fogo que arde sem se ver, etc. Ora, nós queremos melhorar a presença de Camões na escola, sem termos a pretensão de ensinar aos professores como é que devem fazer, eles é que sabem. Mas nós queremos instituir ou estimular um debate. A escola de hoje não é a escola de há 10 anos e muito menos a escola de há 30 ou de há 40 anos. Isso obriga a ensinar Camões de outra forma. E como ensinar Camões hoje? Que desafios existem e como podem ser ultrapassados quando os jovens vivem ligados à tecnologia? Não existe uma forma correta, uma forma milagrosa de ensinar Camões. O que lhe posso dizer é que Camões não pode ser ensinado hoje como era ensinado antes, justamente pelos motivos que acaba de aduzir e por outros. Há um que é muito patente e que os nossos ouvintes entendem muito bem. Hoje um professor de português, quando chega à aula, pode encontrar uma turma de 30 alunos com 10 nacionalidades diferentes.
E ensinar Camões a um português, filho de uma família portuguesa, não será a mesma coisa do que ensinar Camões a um aluno de 14 ou 15 anos que venha do Nepal, ou que venha da Ucrânia, ou de Cabo Verde, de qualquer outro país. A multiculturalidade das turmas exige uma aproximação a Camões diferente. Se me pergunta então qual é essa forma de aproximação, eu diria, em termos muito abstratos, e exprimindo aqui a minha opinião pessoal, que tem de ser uma forma que tenha em conta a sensibilidade dos alunos e a sensibilidade heterogénea. Já não existem turmas homogéneas, existem turmas heterogéneas em termos de religião, de proveniência cultural, étnica, geográfica, e Camões não faz o mesmo sentido para cada um desses alunos. E, portanto, é preciso instituir um debate em torno disso. E a estrutura de missão está muito empenhada em chamar os professores a debater. Do programa das comemorações constam a elaboração de um audiolivro de Os Lusíadas e da lírica de Camões para distribuir pelas escolas, em ficheiro de acesso livre, bem como a produção de um podcast sobre o poeta. Aos professores é pedida ajuda. Vamos instituir um prémio para professores, para que os professores nos apresentem estratégias ajustadas ao nosso tempo. O objetivo é justamente identificar essas boas práticas, dá-las a conhecer, mas resistir à tentação de as impor como receitas. Queremos muito também levar Camões para fora da escola. Por vezes, o contacto de um adolescente com Camões na escola pode ser o termo da relação desse cidadão com Camões. E nós queríamos que a relação de um cidadão com Camões perdurasse pela vida fora. E, portanto, queríamos muito que o contacto que hoje os alunos têm com os textos de Camões no 9º e no 10º ano pudesse ser prolongado em termos de prazer e, sobretudo, em termos de interpelação. Camões é um poeta. E para que serve a poesia? Para nos interpelar. O comissário José Cardoso Bernardes quer também que os adultos sejam interpelados pela poesia de Camões. Queremos levar Camões para fora da escola e, por isso, vamos levar Camões a todas as capitais de distrito do país, às regiões autónomas e também às escolas portuguesas espalhadas pelo mundo, com uma iniciativa que tem por título Um Dia para Camões e pode ser em Coimbra, na Guarda, em Vila Real, etc. Vamos convocar as pessoas e vamos falar de Camões de uma forma diferente. E vamos acompanhar essas palestras de música do tempo de Camões. É nosso objetivo fomentar um contacto intergeracional com Camões. Ao longo do ano haverá 2 congressos e várias exposições, uma delas em junho na Biblioteca Nacional em Lisboa, outra que inaugura já a 9 de janeiro em Coimbra. Celebrar Camões, diz José Cardoso Bernardes, é evocar o legado do poeta que pensou o mundo e que tem renovado a atualidade. Como é que nós precisamos de Camões em 2024? A resposta não é seguramente a mesma que aquela que se encontrou em 1972 e em 1980. Para mim, o que existe de mais atual em Camões é uma consciência de mundo que nós ainda não conseguimos alcançar em pleno. Era um poeta português de um pequeno reino, mas é um poeta que revela, tanto na sua obra lírica como na sua obra épica, mesmo na sua obra dramática, revela uma consciência de mundo que é, na língua portuguesa, verdadeiramente nova. Nós encontramos na poesia de Camões, sobretudo, tensões. Camões glorifica, Camões enaltece, mas Camões critica. E isto leva a poesia de Camões a ser objeto de interpretações dispares e às vezes até conflituais. Celebrar Camões é ler o poeta. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos evoca a poetisa Adília Lopes, que morreu esta semana. Adília Lopes deixou-nos. Insistia tantas vezes em dizer que o fascínio que sentia pela obra de Sofia de Melbrenner era originado pela busca permanente da palavra certa. E a verdade é que, ao longo da sua obra poética,
sentimos essa permanente exigência em que a imaginação e a lucidez se ligam intimamente num objetivo determinado, em que o nonsense surge de um modo cuidado como ilustração e compreensão da realidade. Ver o mundo às avessas era assim procurar melhor vê-lo, como no casaco de malha quando parecia faltar-lhe uma casa para o botão. De facto, o que estava era mal abotoado. E lembramos-nos do gosto que José Blanco de Portugal, seu padrinho, tinha pelos disparates do mundo de Chesterton, que magistralmente traduziu. Fácil é de fazer o paralelo com a preocupação que Adília tinha em apresentar a realidade sob um ponto de vista atípico e aparentemente cômico ou até chocante, para que se compreendesse melhor a singularidade do que nos procurava dizer. Sobre essa marca muito especial, lembramos-nos do que disse Paulo Rego quando tomou contacto com a escrita e as recordações de Adília. Fizeram-me logo lembrar a minha juventude com as criadas, as bonecas, as mães ultraprotetoras. Adília é de um grande romantismo e ao mesmo tempo de um grotesco e de um cômico transbordantes. Não é demais dar ênfase ao paralelo entre Paula Rego e Adília Lopes. E o que é ser criança? É fazer da memória uma atenção permanente. Memória puzzle. É não esquecer. É pôr os brinquedos na mesa redonda para falarem. E é compreender a magia do escorrega. Uma bela comparação para pensar a escrever. E com a saudade de Maria José, recorda a exposição sobre Veneza em festa que está na Gulbenkian nos últimos dias. E ouvimos Ruskin. Veneza jaz ainda perante o nosso olhar como era no período final da decadência. Um fantasma na areia do mar, tão frágil, tão silenciosa, tão despojada de tudo, exceto da sua beleza, que por vezes, ao contemplarmos o seu lânguido reflexo na laguna, nos perguntamos, quase como se fosse uma miragem, qual a cidade, qual a sua sombra. Ali está tudo, Canaletto, Guardi, Tiepolo, a Basílica de São Marcos, o campanário, o Palácio Ducal e o Doge a lançar o anel para o grande canal no sublime casamento da cidade com o mar. E deixo-vos votos de um bom ano. Vai chegar em 2025 ao mercado um novo disco do músico Manuel Fúria. Para já ainda não tem nome, mas já tem ambiente sonoro e volta a pegar no pop eletrónico, tal como no álbum Os Predadores. Eu acrescentei algumas coisas diferentes ao nível do estilo literário da escrita de canções neste disco dos Predadores. Mais palavroso, com textos não tão preocupados em encaixar num formato de canção mais convencional, com muita coisa que é dita em vez de ser cantada, etc. E a música eletrónica ajuda nesse sentido, porque é mais plástico, consigo encontrar soluções que, sei lá, como o barro ou a plasticina se moldam mais àquilo que está a ser dito e àquilo que foi escrito. E por isso foi um lugar novo que eu cheguei com os Predadores e no qual estou confortável e no qual quero continuar. Para já pode apenas ouvir este single de avanço do álbum, o último, que apaga a luz. É um tema em que Manuel Fúria afirma que é de outro lugar. Perguntamos ao músico o que isso diz sobre si e a sua forma de estar no mundo da música. Quer dizer que eu não sou exatamente dos lugares pelos quais a letra dessa canção atravessa, quer dizer, eu falo de uma série de... Eu escrevo sobre alguns lugares comuns destes dias de hoje, alguns, a meu ver, mal entendidos do mundo e no refrão digo que eu não sou daí, sou de outro sítio qualquer e não quero estar metido nessas encrencas porque não sou desse lugar, sou de outro, sou do lugar que Deus criou para nós, fora daqui, no seu reino. É essa a posição.
Manuel Fúria já tem vindo a apresentar os novos temas em concertos em palco e acompanhado por João Eleutério. O João é uma alma gentil e generosa que entrou para os Perdedores para tocar ao vivo, mas depois revelou ser a pessoa certa para me escudar e para me ajudar a fazer percurso, mesmo como percurso fragmentado e esparso, que eu tenho feito com esse disco e com as coisas novas, e por isso tem sido uma parceria muito frutuosa. Foi com ele que eu gravei e estou a gravar este novo disco, e tudo encaixa muito bem. O João é um tipo muito talentoso, com muitos recursos, e ao mesmo tempo uma excelente pessoa para se trabalhar a um nível mais pessoal. Manuel Fúria, que no último ano se estreou como cronista na página de internet da Renascença. Tem sido uma novidade entusiasmante para mim, no meu cotidiano, é entusiasmante e desafiante, porque obriga-me a uma disciplina de escrita muito mais rigorosa do que a escrita de canções, que é mais aleatória, por um lado, ou mais concentrada no tempo, dependendo das fases que estou da produção de um disco. Mas tem sido desafiante escrever um texto que eu gosto de ler e que eu acho que esteja bem escrito, que seja espirituoso, que acrescente qualquer coisa todas as semanas. É o som de Manuel Fúria e do single O Último que Apaga a Luz, de avanço do disco que será lançado em 2025, que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Boa noite e bom fim de semana. Encontraram solução para a humanidade enfrentar seu necessário processo de expiação. É urgente um debate público sobre o tema. Um regime alimentar para travão. Há um cataclismo escravo ou ecoclima nuclear. Basta fazer uma mesinha feita com erva daninha e depois diluir num poderoso elixir. E a seguir pedir perdão por existir. Ouçam bem, apareceu em todo lado. As fronteiras vão cair, os muros vão todos cair, os edifícios vão cair, as igrejas vão cair, as estátuas vão cair, as nações deixam de existir. As bibliotecas estão a arder, as galerias estão a arder. Ninguém parece querer saber. Está tudo na maior com o que está a acontecer. Homens desmaterializados, toma lá, dou-te os meus dados e em troca rebuçado. Mas hoje de manhã tinha um recado para não me esquecer de passar no supermercado. Hoje de manhã tinham aviso para levar o mais velho a tratar do dente tossido. Se ele está para cair, façam a festa final. Eu sou do outro lugar, o último que apaga a luz. Se ele está para cair, se ele está para acabar, façam a festa final. Eu sou do outro lugar, o último que apaga a luz. Se ele está para cair, façam a festa final. Eu sou do outro lugar, o último que apaga a luz. Se ele está para cair, se ele está para acabar, façam a festa final. Eu sou de outro lugar, o último que apaga a luz.